Queridos, hoje eu vou falar sobre no tempo de Deus. No tempo de Deus. Essa leitura ela parece até um pouco assim cansativa quando se trata sobre essa questão da família. E aí você vai vendo agora que a divisão aqui ela começa pelo tronco familiar. Você tem as duas esposas oficiais, de Jacó, nós temos Lia e nós temos Raquel. Quando você atenta para o grupo que vai vir de Lia, ela tem a sua serva, se você analisar, é Zilpa. Então, quando você pega Lia com Zilpa, você tem 33 mais 16. Do lado de Raquel, nós vamos ter Raquel e nós vamos ter a outra serva dela, como vocês podem observar, a conhecida Bila, né? Então você tem Lia e você tem Zilpa, você tem Raquel e você tem Zilpa, Bila. Então você tem nesse grupo aí o que nós poderíamos falar sobre 14 mais 7. E aí nesse grupo aqui, por que a família ela está dividida desse grupo? Porque a leitura que nós fizemos no final, ela diz claramente que o total que se deu aí de pessoas é 70 pessoas, não é isso? Vamos lá para o texto. 70 pessoas. Então você preste bem atenção. Você tem um grupo que começa com a Lia e também a sua serva Zilpa, 33 mais 16. E você tem um grupo que começa com Raquel e a sua serva Bila, que aí você pode observar 14 mais 7. Que no total, o texto aqui vai dizer que deu 70 pessoas, não é assim? 70 pessoas. Mas se nós formos analisar, Onã e Er já ficaram fora. Os dois filhos de José, os dois filhos, Efraim e Manassés, eles são incluídos posteriormente na família. Então, o total que se vai ter aí é 66 almas, fora as mulheres dos filhos de Jacó. Sim, fora as mulheres dá 66 almas. Só que as mulheres e as noras aí, elas não são colocadas dentro da genealogia. Elas estão do lado de fora. Mesmo assim, tirando elas, vai dar um total de 66 pessoas. Com a exclusão lá atrás de E e Onã, que já ficaram fora, foram mortos. E aí você tem os dois filhos de José que serão inclusos depois. Ou seja, o número total, o número arredondado vai ser dado depois. Vamos ver Gênesis. Depois ele diz no 27, todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Pois é, esse número arredondado vai ser depois. Veja aí Deuteronômio 10, verso 22, depois Atos 7, 14. Vamos lá. Deuteronômio 10, 22, Atos 7, 14. Com 70 almas teus pais descenderam ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Muito bem. Veja que agora você tem um número correto, um número arredondado. O número arredondado já com a inclusão de Efraim e Manassés. Vamos lá, Atos 7, 14. Atos capítulo 7, verso 14. Vamos lá. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Tá vendo? Então, vocês podem observar aí que essa forma já é um número arredondado, com o acréscimo que é feito de Efraim e Manassés. Certo? Por que eu estou dizendo isso, pastor? Talvez você diga aí, meu Deus, o que o pastor quer? Para que você entenda que você tem uma origem, primeiramente, com Lia, e você tem também a sua serva Zilpa. Você tem Raquel com a sua serva Bila. A partir de agora você tem um tronco da família de Jacó que passa a ser dividida em grupos. Mas vamos analisar. O número arredondado, 70, aí Atos fala do número fechado, 75 pessoas. O que isso tem a ver, pastor? O que isso quer dizer? Quando a gente vai, vamos lá para Gênesis 12, verso 2. Vamos lá. Eu quero falar que Deus cumpre tudo no tempo. Vamos lá. Gênesis 12, verso 2.
e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E far-te-ei uma grande nação. Ora, você tem agora, sabe quantos anos, desse capítulo 12, versículo 2 para o 46, você tem 215 anos. Ouça bem isso. 215 anos, de Gênesis 2, verso 2, quando Deus faz a promessa, eu farei de ti uma grande nação. Mas até agora, com 215 anos, quantas pessoas tinham aí? 66 pessoas. Fora as noras, se fosse incluída Diná, dava um total de 71. Mas, fora aí esse grupo todo, o que nós temos no geral? Nós temos 66 pessoas. Como pode, se Deus disse lá em Gênesis 12, 2, farei de ti uma grande nação, e já se haviam passado quantos anos? 215 anos. Só para vocês terem uma ideia, o nosso Brasil, ele tem o que hoje? 500 e tantos anos, não é isso? Então, perceba que nessa questão da promessa de Deus, você deve levar em consideração duas coisas. Em primeiro lugar, o elemento tempo. O elemento tempo é muito importante que você atente para isso. Às vezes você olha para a Bíblia, olha para a história de Jó, olha para a história de Abraão, olha para a história de Jacó e pensa que as coisas aconteceram da noite para o dia. Não, de maneira nenhuma. O tempo estava envolvido. E para mim o tempo demora, para mim o tempo é angustiante. Mas para Deus, 1000 anos, diz a Bíblia, é como um dia. É como um dia. Então, como é que eu posso tentar apressar, tentar querer as coisas e elas não vêm no meu tempo, elas acontecem no tempo de Deus. Ei, olha aqui você, pai, mãe, filho, irmão, que está em casa agora. Se aquiete, é por isso que não tem palavra melhor do que o Salmo 40. Eu esperei com o quê? Com paciência, pelo Senhor, no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. Você não deve se exasperar, se avexar. Você não deve tentar querer as coisas no seu tempo. Deus não trabalha no meu tempo, no seu tempo. Deus trabalha no tempo dele. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus prometeu para Abraão. E prestem bem atenção. Em 1948, Israel se torna uma nação com seu Estado, com seu poder. Mas veja o quanto foi dolorido, sofrido e o tempo para chegar até aqui. Você já pensou nisso? Você já tentou para isso? Então Deus disse para Abraão, vou fazer de ti uma grande nação. Mas para formar 66 pessoas, foram 215 anos. E para formar a nação, só no Egito, mais de 400 anos. E aí, como é que você vai entender isso? Então, a melhor coisa é entender que Deus é soberano. A melhor coisa é a gente ficar na vontade de Deus e compreender que Deus trabalha como Ele quer, da forma que Ele deseja. Eu não posso, em nada, apressar os planos de Deus. Eu não posso ficar avexado, eu não posso ficar angustiado. Primeiro, não resolve. A tua ansiedade, o teu desespero, o teu reclamar não soluciona problema, não resolve problema e nem traz cumprimento de promessa. Duas coisas devemos levar em consideração que Deus cumpre. Primeiro, atente para o tempo. Segundo, atente para a fidelidade de Deus. Se Ele prometeu, Ele é fiel. A palavra de Deus diz que é fiel o que prometeu e Ele cumpre aquilo que prometeu. Então descanse no Senhor. Olha, se ainda não chegou aquela bênção tão esperada, se você tem orado a tempo, não se desespere. Espere com paciência no Senhor. Ele cumpre o que Ele fala. A Bíblia diz em Números 23:19, Ele não é homem para que minta. Apeguemos-nos com fé, com confiança à palavra de Deus. Não se desespere, fique tranquilo. Viva para Deus da seguinte maneira: Deus, eu estou em tuas mãos. Há uma coisa que eu aprendo aqui: a vontade é soberana e a vontade permissiva. Não era mais da vontade de Jacó ele voltar para o Egito,
Mas Deus permite agora que ele vá, porque ele tem um propósito dele. E nem era do plano de Deus que o povo dele habitasse no Egito, mas ele permite para que o seu propósito se concretize. Então, atente para isso. Confie no Senhor, espera no Senhor, e ele vai realizar, como diz o Salmo 14, verso 27. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Então, faça isso, viu? Espera no Senhor, anima-te. Espera no Senhor, anima-te. Faça isso. Espera no Senhor, anima-te. Espera no Senhor, anima-te. E ele fortalecerá. Ele fortalecerá. Ele fortalecerá teu coração. Espere nele, confie nele, e ele te dará a vitória. Em nome de Jesus. Quando você espera em Deus, quando você confia em Deus, ele cumpre a promessa dele. Descanse no Senhor. Então, o mais importante é você saber que no tempo dele, ele cumpre aquilo que ele prometeu, né? Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus sabe o que eu preciso, ele sabe o que você precisa, mas não se desespere. Eu fico pensando que tem crente que vive a vida dele no desespero. Desespero por promessas, desespero por bênçãos, e a fé se torna mais complicada nesse nível para você, porque você não vive acreditando no tempo e no propósito de Deus.